cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 35ª rodada do Cartola. Fechamos a última rodada com 61,94 pontos. Não gostei da pontuação, eu acho que a minha grande decepção foi na defesa. Hugo, goleiro do Corinthians, eu escalei, negativou. Os meus dois zagueiros pontuaram muito mal também, o Murilo do Palmeiras e também o Rodrigo Eli do Grêmio. Então eu acho que a grande diferença na rodada, pelo menos no meu time, foi a defesa. E vocês, quantos pontos fizeram? Mas é isso, bora para a próxima rodada, 35ª, falta muito pouco para terminar o Cartola 2024, o Campeonato Brasileiro. Inclusive, me contem, quem vocês acham que vai ser o grande campeão do Brasileirão desse ano? Bastante atenção nas próximas informações em relação à 35ª rodada do Cartola. Bom, em relação ao fechamento do mercado, o mercado fecha às 7h29 da noite, bem mais tarde no sábado, jogos que abrem a rodada: Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, e também o jogo entre Juventude e Cuiabá. Os dois primeiros citados, é claro, super importantes para o Brasileirão, para a liderança do campeonato, e também aqui vai o Cartola, bons nomes para a rodada do Cartola. E o último jogo da rodada será apenas na quarta-feira. A rodada inicia no sábado e termina apenas na quarta-feira. De olho nele para a 35ª rodada do Cartola, e a regra é sempre indicar nome diferente para a rodada. O indicado da vez é o Danilo Bosa, zagueiro de Juventude, que joga em casa diante do Cuiabá. Nos últimos 6 jogos fora de casa, o Cuiabá não fez gol e, além disso, cedeu desarmes e finalizações para alguns zagueiros. Exemplos: Bastos do Botafogo e o Barbosa pontuaram muito bem com desarmes e finalizações. E os zagueiros do Red Bull Bragantino também, com o Pedro Henrique e o Eduardo Santos. Ou seja, vejo o Danilo Bosa com potencial de desarmes, de finalizações, já que ele é muito forte na bola aérea, já marcou 3 gols no campeonato, e o Juventude é um time que costuma marcar gols em bolas aéreas, um nome diferente para a rodada. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, o meu time para a 35ª rodada do Cartola, minha escalação prévia, eu sempre compartilho com vocês o time final e atualizado no meu Instagram, @CamilaCCampos. De goleiro, eu optei pelo Rocher, goleiro do Inter, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. O Inter vivendo grande fase, se eu não me engano, são 14 jogos de invencibilidade. O Red Bull Bragantino, o contrário, se encontra na zona de rebaixamento do campeonato. É um time que costuma atacar, mas além da questão de defesa, eu vejo o Inter com um potencial de SG na rodada. Portanto, optei pelo Rocher, que é um goleiro acessível, custa um pouquinho mais de 6 cartoletas, e em 20 jogos ele já fez 56 defesas e conquistou 7 SGs. E aqui na lateral não tem outro nome unânime a não ser o do Bernabei, lateral do Inter, que está sendo um dos grandes destaques nos últimos jogos pelo Internacional, aqui no Cartola também, sendo muito regular nas pontuações. Nos últimos 4 jogos ele fez 6,70, 13,80, 18,80 e 8,10. 13 jogos, 3 gols, 2 assistências, 29 desarmes. É um lateral muito ofensivo, aparece bastante no ataque do Inter, finaliza bastante. Vejo com muito potencial ofensivo nesse jogo diante do Red Bull Bragantino, além, é claro, de um possível SG. E o meu outro lateral talvez seja a minha aposta, um nome diferente aqui na minha defesa, que é o Samuel Xavier, lateral do Fluminense, que joga em casa diante do Criciúma. Jogo muito importante para os dois times, porém o fator casa, para mim, pesa mais nesse confronto. O Criciúma nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 2 e costuma ceder pontos para o lado direito. Vejo Samuel Xavier com potencial de desarmes, mas também numa questão, quem sabe, de uma assistência, um gol, já que ele é um lateral que costuma atacar bastante também. Resolvi arriscar, colocar ele aqui no meu time para ser aquele diferencial. E agora fecha minha defesa com os 2 zagueiros escalados, sempre leve em consideração a bola aérea. Sendo assim, o primeiro será o Bastos, zagueiro do Botafogo, que enfrenta o Vitória, um jogo super importante para o Botafogo, líder do campeonato, time com a melhor defesa.
Do outro lado, Vitória em grande fase na competição. Tenho que ressaltar isso aqui para vocês, é verdade. Porém, para a importância do jogo, estou com Bastos, que tem uma média geral de 4,23. Em 30 jogos, ele já marcou 3 gols. Ele é muito bom, né? Muito forte na bola aérea. E o meu outro zagueiro será o Danilo Boza, que foi a minha dica no quadro de olho nele. Média geral de 3,58, também marcou 3 gols em 24 jogos, além de uma assistência e 2 finalizações na trave. E como eu comentei com vocês, o Juventude tem como característica fazer gols em bolas aéreas. Eu fiquei bastante em dúvida em relação ao 4-4-2, 4-3-3, muito porque eu gosto da opção do Wesley no ataque do Inter, porém eu também gosto bastante do Alan Patrick, meio campista do Inter. No momento, optei pelo Alan Patrick, sendo assim a minha formação novamente no 4-4-2. Eu começo pelo Alan Patrick, que enfrenta o Red Bull Bragantino. O Inter em uma fase incrível no campeonato, um time que não perde há 14 jogos, se eu não me engano, na competição. A média geral do Alan Patrick é de 5,49, 17 jogos, 6 gols, 2 assistências. E o que me fez optar por ele foi justamente a questão de pênalti e das bolas paradas, que é um grande diferencial, né, na hora de escalar aqui no Cartola. Além do Alan Patrick, eu escalei o Arias, o meio-campista que joga de ponta do Fluminense, que enfrenta o Criciúma. Eu vejo ele como uma unanimidade na rodada, sempre com muita média básica, muito participativo, tem uma média geral de 6,76, 19 jogos, 5 gols, além de uma assistência. E eu fecho o meio de campo com o Rafael Veiga do Palmeiras e o Garro do Corinthians. O Veiga joga fora de casa diante do Atlético Goianiense, a média geral do Veiga é de 6,18, 29 jogos, 10 gols, 3 assistências. O Atlético é o último colocado da competição e o Palmeiras buscando a liderança do campeonato, né? Em relação ao Garro, o jogo do Corinthians será em casa diante do Vasco. O Garro tem uma média geral de 7,01, 32 jogos, 7 gols, 9 assistências, 42 desarmes e que sempre impressiona o número de faltas sofridas, 104 faltas sofridas. Na última rodada ele zicou, porém sempre é muito regular, entregou ótimas pontuações, então fecharei o meu meio de campo com ele. E no ataque não tem outro nome unânime a não ser o nome do Estevão, atacante do Palmeiras, jogo fora diante do Atlético Goianiense, porém artilheiro do campeonato, 12 gols marcados, 8 assistências e uma média super regular, sempre com muita média básica, Palmeiras buscando a liderança da competição. E o meu outro atacante, algumas opções que eu gosto, como o Wesley do Inter, Igor Jesus do Botafogo, Bright White do Grêmio, Caio Jorge do Cruzeiro, porém fecho o meu ataque com o Savarino do Botafogo. Eu sempre fico em dúvida em relação ao ataque do Botafogo, quem escalar, porém vou com o Savarino, que é um jogador de muita referência no time do Botafogo, tem algumas bolas paradas também e pode ser aquele nome diferencial no ataque. 24 jogos, 5 gols, além de 6 assistências e Botafogo líder da competição. De técnico, Abel Ferreira do Palmeiras. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro, titular o Gatito Fernandes. No banco o Rocher do Inter. Zaga com Gabriel Xavier do Bahia, lateral Caio Paulista do Palmeiras, meio de campo com Ganso do Fluminense e no ataque Igor Jesus do Botafogo. De capitão eu optei pelo Estevão, atacante do Palmeiras, vejo com grande potencial na rodada. O time custou 105 cartoletas, super acessível. Goleiro é o Rocher do Inter, fiz o hack com o Gatito do Botafogo, Bernabé do Inter em uma lateral, na outra Samuel Xavier do Fluminense, zaga com Bastos do Botafogo e Danilo Boza do Juventude. 4 meias, Arias do Fluminense, Veiga do Palmeiras, Alan Patrick do Internacional e o Garro do Corinthians. No ataque, Estevão do Palmeiras com a minha faixa de capitão. Eu também escalei o Savarino do Botafogo, de técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu time para a rodada. Um time com alguns diferenciais, né? Como o Boza na zaga, o Samuel Xavier na lateral também. Gosto da opção do Savarino, talvez seja um atacante diferente do Botafogo para a rodada. Mas é claro, é uma escalação prévia, um time final. Eu compartilho com vocês um pouco antes do fechamento do mercado, que será mais tarde, às 7h29 da noite de sábado. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, tchau, tchau!